Oi, gente. O bolsonarismo não é um caso apenas de degradação da política, também é constantemente caso de polícia. Novos casos de polícia, inclusive, para a gente falar nesse vídeo. Agora, eu não vou apenas falar do caso da condenação do Luciano Hang, eu não vou apenas falar que Alexandre de Moraes autorizou uma nova investigação sobre a suposta ligação da Zambelli com a tentativa de golpe. Eu não vou apenas tratar do novo indiciamento criminal que é provável que aconteça ao Bolsonaro. Porque essas daí são notícias, todas elas recentes. Eu vou também analisar que existe uma conexão entre o fascismo e o desrespeito às leis. Sim, porque uma das características do fascismo é o desrespeito às instituições, o desrespeito à democracia, sua incompatibilidade com a democracia. Os fascistas eles participam do jogo democrático para destruir as instituições democráticas, não é? Os fascistas eles participam das instituições, mas eles de fato não as respeitam. Então, o Luciano Hang, ele realmente ofendeu e atacou esse arquiteto, Humberto Tadeu Hinkel, né? Após o arquiteto criar uma campanha contra a Estátua da Liberdade que o Luciano Hang queria construir, que tinha várias suspeitas de que iria desrespeitar regulamentação, porque o fascista acredita que a regulamentação não deve ser aplicada a ele. As regras, a lei, é uma coisa a ser aplicada aos outros. No caso de gente tipo Luciano Hang, provavelmente ele pensa que a lei é para os pobres, não é? A lei é para ser aplicada contra os pobres, mas nunca para ser aplicada contra ele. E mesmo nesse caso que ele foi condenado, ele conseguiu que a pena fosse convertida em uma questão monetária. Percebam como o judiciário brasileiro ainda acaba mostrando que os ricos têm uma lei para eles e existe uma outra lei para os pobres, né? Porque um pobre jamais poderia ter convertido isso em uma punição financeira, né? E ele teve aqui, ó, foi estabelecer uma pena de 1 ano e 4 meses de reclusão, além de 4 meses de detenção, ambas em regime aberto, foi convertida em prestação de serviços comunitários e pagamento de uma indenização de 25 salários mínimos à vítima. Ora, isso daí mostra o judiciário tendo uma leniência, né, sendo muito bonzinho, não é, com a classe dominante. É um absurdo isso. Foi bom que ele foi condenado? Sim. Mas a condenação ela deveria ter sido aplicada como tinha a pena que originalmente tinha sido designada. E não converter isso para uma questão financeira, uma questão que um rico pode pagar. Porque, obviamente, se fosse uma pessoa que não tivesse meios, não poderia escapar da pena dessa maneira. Aliás, a mesma coisa que aconteceu com o Daniel Alves, né? Que teve uma pena muito reduzida porque ele podia pagar. Ou contou com a ajuda do pai do Neymar, né? Mas, enfim, no caso do Alexandre de Moraes, ele autorizou a investigação sobre uma suposta ligação de Zambelli com a tentativa de golpe. Vamos até ver um trecho aqui do vídeo, né, sobre isso e tecer alguns comentários. Vamos ver. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo, autorizou a abertura de uma investigação sobre a suposta participação da deputada Carla Zambelli com a tentativa de golpe para manter Bolsonaro na presidência. Isabela Camargo, em Brasília, tem as informações. Isa, boa tarde para você mais uma vez. Oi, Andréia, boa tarde novamente para você. É mais uma linha de investigação contra a deputada federal Carla Zambelli, que já tem investigações anteriores envolvendo o hacker Walter Delgatti. Ela se envolveu bastante nesse caso. E agora, portanto, sem contar aquele episódio das eleições, sempre importante falar, porque de fato é uma cena que vai ficar no imaginário de quem cobre política, quando ela sai atrás de um crítico no meio da rua com uma arma em punhos. Pois bem, agora há uma nova linha de investigação, segundo as informações apuradas pelo Márcio Falcão e o José Viana, no que diz respeito a uma investigação que tinha como foco tentar atrapalhar o resultado das eleições. Quais são essas informações?
informações. Há elementos que apontam na Polícia Federal que ela teria encomendado a viagem de uma blogueira para ir à Espanha conversar com um militar da Venezuela que estava lá exilado. O que ele queria nessa conversa? O que ela pretendia nessa conversa? Apurar supostas informações que envolveriam o financiamento, dinheiro da Venezuela para financiar políticos de esquerda, inclusive o então candidato à época, agora presidente, Luiz Inácio Lula da Silva. E usar isso para fomentar um golpe, né? Usar isso para fomentar um golpe. Mas vamos seguir. Essas informações teriam voltado ao Brasil e ela teria pedido ao então ministro da época da Justiça, Anderson Torres, que fizesse a abertura de uma investigação. Isso, de fato, teria ocorrido. No entendimento da Polícia Federal, teve um desvirtuamento do real objetivo e do real foco do que deve ter uma investigação. Por conta disso, por um desvio de finalidade dessas informações, por uma tentativa de que esse inquérito pudesse, de alguma forma, atrapalhar o curso do processo eleitoral, a PF entende, com a anuência do ministro, que essa investigação tem relação com o inquérito das milícias digitais. Estamos falando de um procedimento que está sendo aberto para investigação. Portanto, não há conclusões. É um procedimento que precisa ser apurado. Óbvio. Inclusive, não seria nenhuma surpresa a Zambelli estar envolvida nisso, mas, obviamente, temos que guardar o julgamento para as evidências serem demonstradas durante a nova investigação. E o Bolsonaro está prestes a ser indiciado de novo, né? Em mais um inquérito da Polícia Federal. O Ministério do TSE deu 5 dias para que a Polícia Federal conclua a investigação que apura ataque às urnas eletrônicas. Então, o Bolsonaro está prestes a ser indiciado mais uma vez. Bem, quando a gente examina a origem do fascismo, do nazismo, ele surge o nazismo, por exemplo, com gangues lá na Alemanha, uma coisa de questionamento das eleições, questionamento do sistema político, uma coisa meio antipolítica, contrária à política, mas acaba se transformando num partido político que ganha muito apoio por causa do enfraquecimento da Alemanha, né? Mas uma das características da atuação política desses gangsters, vamos chamar eles assim, né, é que eles atuam com violência, com agressividade e desrespeitando as leis, desrespeitando as normas, desrespeitando regulamentos. Então, para o Luciano Hang, construir uma estátua desrespeitando regras lá era normal. E se um arquiteto estava questionando isso, ele era, para Luciano Hang, só podia ser um esquerdopata. Por isso que ele ofende o arquiteto, por isso que ele parte para ataques ao arquiteto e agora vai ter que pagar por isso. A Carla Zambelli não quer pensar em aceitar um resultado eleitoral que não seja a manutenção deles no poder. Então, ela busca aliados, busca estratégias para criar a base, elementos, e a relação dela com o hacker Walter Delgatti Neto mostra isso, era a tentativa de construir elementos para questionar a legitimidade das urnas para viabilizar um golpe de Estado. E o Bolsonaro, que está envolvido justamente na questão das urnas, várias vezes questionou, é porque não queria admitir, aceitar o processo legal que poderia, como acabou acontecendo, levando à sua derrota. Bem, esse desrespeito pelas instituições, esse desrespeito pelas regras do jogo, essa coisa de que as regras só servem se eu vencer, essa não é uma característica apenas do fascismo brasileiro. O Donald Trump questionou o resultado das urnas nos Estados Unidos. O Orbán persegue jornalistas e está construindo um regime autocrático na Turquia. Então percebam, as lideranças autocráticas, neofascistas, todas elas e seus associados, elas têm como prática política que infringe a lei. Então virar caso de polícia não é porque eles são apenas moralmente questionáveis, não é só porque são pessoas que não têm moralidade, ética, não é só por causa disso. É por causa disso e porque a ideologia, a perspectiva ideológica que eles aderem
que está conectada com essa falta de dimensão ética, essa perspectiva, ela leva a que outros crimes, que outros casos de polícia apareçam. E é por isso que são tantos. É por isso que são tantos. É por isso que se eu ficasse aqui listando todos os casos envolvendo golpismo, roubo de dinheiro público e furtos e conspiração contra a democracia e indícios disso, a gente ia fazer um vídeo de, sei lá, 10 horas para listar tudo ou mais, não é? Por causa disso. Pensem na pandemia, todos os crimes da pandemia, coisas obviamente criminosas. Obviamente criminosas. Mas eles acreditam que podem fazer porque são eles, porque eles se veem como superiores. Uma palavra que é muito importante para entender o fascismo é o desprezo. O fascista ele tem um profundo desprezo por aqueles que não pensam como ele. E por causa desse desprezo, por eles desprezarem os diferentes deles, eles entendem que eles são portadores de direitos e aqueles que eles desprezam não têm direitos. Podem ser ofendidos, podem ser atacados, podem ter a sua vontade desrespeitada, porque esses não são dignos de respeito. Entendem como pensa a figura fascista? Historicamente assim. É importante que os democratas tenham clareza disso, não só para não cair num outro pensamento autocrático. Nós temos que reforçar e ampliar a democracia, defender uma democracia ainda mais profunda do que a que nós temos. Nunca ceder a ambições autoritárias, mas também para saber reconhecer as facções e os grupos com características fascistoides na nossa sociedade, mesmo aqueles que às vezes podem não se pintar dessa maneira. Enfim, era uma reflexão que eu queria trazer para vocês. Eu sou André Teixeira Jacobina, o canal é a Nova Máquina do Tempo. E se vocês gostam do que a gente faz, se inscreve, dá um like, compartilha. Quem sabe vira um membro ou apoiador, quem sabe faz um dos nossos cursos. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.